Olá, dando continuidade ao nosso curso, no exercício 3, vamos hoje continuar o nosso vídeo, as nossas aulas, aliás, falando sobre nossa edificação, e vamos abordar agora a questão de documentação. Vamos começar pelos cortes, ok? Eu vou voltar aqui para um outro pavimento, primeiro pavimento, ok? E vamos começar aqui então nossos cortes. Primeiro, como é que a gente define os nossos cortes, a propriedade deles? Nesse botão aqui, a gente já conhece que é a propriedade de qualquer elemento que você escolha. Temos aqui a aba geral, onde nós identificamos a referência, no caso aqui eu estou chamando de corte A. Ok, vou chamar como referência C01. Ou melhor, vou chamar de A também. Ok, e aqui a gente define se vai criar um novo ponto de vista do corte, se vai colocar um marcador vinculado, se coloca um marcador não vinculado. Nós vamos criar apenas uma linha de corte, é o mais simples. Com referência de marcador a ponto de vista, o primeiro desenho colocado no ponto de vista. Ponto de vista, a gente vai pegar tudo aqui. O estado, reconstrução automática do modelo e mostrar nos pisos, todos. A gente não vai se limitar a mostrar somente o primeiro pavimento, a gente vai colocar ele todo. Nossa edificação tem mais de um pavimento, então a gente vai mostrar tudo junto. Você pode, mesmo podendo editar depois, já definir como é que vai ser seu corte. Se ele vai ter a vista infinita, se você vai limitar ele, ou se você vai ter profundidade zero. Ou seja, a lâmina ela começa e acaba no mesmo ponto. Você não vai ter uma profundidade, você vai ter apenas o que está passando no corte. Você não vai ter nada em vista. Você pode ter também aqui ele limitado. No caso, eu posso definir, digamos que ele comece na cota 1 e termine na cota 10, ok? Ou eu posso deixar infinito, que aí eu tenho todo o meu desenho, nesse caso todos os pavimentos mostrados aqui no mesmo corte, ok? A questão do marcador. Primeiro, a gente tem que definir a nossa linha de corte, que aqui já está definida, segundo o padrão, traço ponto, ok? A caneta do mesmo, que no caso aqui a gente tem a coluna de simbologia 2D, ok? Nós temos aqui de texto, nós temos objetos em 2D e a simbologia em 2D. Então a gente vai colocar aqui em vista, ok? O corte ele vai ser contínuo ou segmentado, a gente vai no caso colocar contínuo. E na cabeça do marcador, se a gente quer o marcador no meio ou nas extremidades, a gente vai usar o padrão que a gente já sempre usa, que é nas extremidades, ok? Marcador integral integrado no corte ou sem marcador. A gente vai querer marcador, então a gente mantém esse aqui. Nessa outra aba, a gente escolhe qual vai ser a fonte do nosso marcador. Aqui a gente já tem uma pré-visualização. E aqui a gente vai escolher o modo de escrita, ok? Nesses campos aqui a gente escolhe qual o tamanho da letra e o tamanho do símbolo em si. E por fim, a caneta que vai representar tudo isso, ok? Ainda aqui a gente pode colocar o nosso texto em negrito, itálico ou sublinhado. Vamos reduzir um pouco aqui. Nós temos aqui o estilo do marcador. A gente pode escolher aqui o estilo do marcador, mas a gente vai poder escolher aqui embaixo porque a gente tem uma pré-visualização, então é melhor. A gente não vai mexer nisso aqui agora, então a gente vai mexer só na caneta. Caneta de texto do marcador, a gente já tinha escolhido a caneta 4, aqui a gente só confirma. A trama do marcador, no caso essa parte aqui, mais escura, trama sólida. Rotação do marcador, a gente vai sempre alinhar com a linha de corte. Posição do texto do marcador espelhado ligado, ou seja, se você movimenta o seu texto, seja o seu marcador, seja copiando ou espelhando mesmo, ele vai sempre ajustar para que você tenha sempre o seu nome do corte legível. Na primeira linha do texto, a gente escolhe como pessoal, ou seja, ele não vai te dar o nome automaticamente segundo a ID do corte. Você vai definir como a gente definiu aqui no início,
como A, o nome do corte e a própria ID. Mostrar ID de referência, a gente pode ligar também, ou pode desligar e mostrar só o nome. Vamos desligar aqui. E mostrar o nome. A gente liga aqui e desliga a nossa referência, ok? Texto pessoal, aqui a gente pode já definir ou pode escolher lá em geral, como a gente fez. Segunda linha do texto, a gente pode escolher o nome. Aqui no caso onde a gente vai colocar a folha, por exemplo, digamos que a gente tem 4 pranchas e a prancha 3 é a que contém o corte, a gente coloca aqui folha 3 e a gente sabe que no conjunto de pranchas do nosso projeto, na folha 3 é que vai estar o nosso corte, ok? Texto pessoal, ou seja, a gente pode definir aqui qual vai ser a folha, a gente vai definir o que vai estar escrito aqui, se a gente escolher por mostrar, claro. Formato do texto uniforme, a gente deixa ligado. E trama de fundo do marcador, aqui a gente está colocando como uma trama vazia, ou seja, ela toda branca, ok? Então, com relação ao marcador, é isso que a gente define. Agora, ainda sobre o marcador e texto, a gente já tem uma pré-visualização melhor, ou seja, clicando nessa aba, a gente tem todas essas opções de marcadores para o nosso texto. A gente tem 4 aqui, muito semelhantes. A única diferença é que entre esses dois você não tem a achura preta aqui nesse triângulo, dentro do triângulo, né, fora do círculo, e a diferença é que você tem essa linha no meio do círculo e aqui você não tem. No nosso estilo 7, que é o que a gente usa aqui como padrão, também a diferença entre o estilo 7 e o estilo 6 é que eles não têm a linha dividindo. Aqui são outros estilos de marcador, a gente não costuma usar, então a gente vai manter o nosso estilo 6, ok? Definimos então qual vai ser a nossa trama, que vai preencher o marcador, no caso o símbolo triângulo, que está em volta do círculo, e qual vai ser a caneta dele de preenchimento. Na primeira linha do texto, a gente já tinha definido mostrar nome, e na segunda linha do texto, que a gente não ia mostrar o ID, então a gente já pode passar dessa fase e vamos à visualização dos elementos, ok? O que a gente faz aqui então? Trama de superfície em corte, trama de superfície como nas definições, ou seja, como nas definições, digamos que eu tenha definido qual vai ser a minha caneta e trama quando a minha parede estiver em corte, quando a minha porta estiver em corte, ou seja, se eu já tive o trabalho de definir isso, então eu vou escolher trama de corte como nas definições, o que eu já defini. Eu posso definir a minha superfície de corte, cores de superfície própria não sombreadas e cores de superfície própria sombreadas. A gente, como já tinha definido qual é a trama, até por uma questão de representação correta de cada material, a gente vai manter aqui como definição que a gente já tinha colocado. Caneta uniforme para elementos cortados. Ok? Então, a gente pode deixar como já estava na definição ou pode dar aqui uma definição própria, uma definição nova. A gente vai deixar como já tinha colocado. A gente já escolheu todas as canetas de contorno de trama e até as suas tramas representativas, então a gente vai manter isso. Elementos não cortados, ou seja, elementos em vista. A gente pode preencher a superfície ou deixar em branco. Se a gente tiver uma textura para representar, a gente coloca. Só que se você coloca aqui uma definição de caneta, ela vai aplicar a todos. Digamos que você tenha 2 tipos de parede, uma com textura semelhante, por exemplo, a pedra, e a outra branca, lisa. Você vai querer só a textura de pedra naquela parede, então você pode colocá-la isoladamente, usando a ferramenta trama, aqui que a gente já tinha até ensinado como é que usa. A gente ainda vai entrar no mérito num outro vídeo de como é que a gente edita ela. Caneta uniforme para elementos não cortados, isso aqui é a mesma coisa do corte, a gente já definiu, então a gente não tem por que mexer agora. Caneta de elementos não cortados, isso aqui é interessante a gente colocar. Por mais que a gente já tenha colocado, a gente pode definir aqui uma caneta, segundo a espessura que a gente quer. Como aqui em cima todos são 0,1, um ou outro que varia para 0,3 ou 0,2, então a gente pode manter aqui 0,1, ou seja, você não vai ter necessariamente todas as definições. O que vai interessar, basicamente, é o que vai estar em corte. Então, o que está em vista, a gente pode colocar um pouco mais fraco para ajudar na representação e já vai nos ajudar, vai ficar um desenho mais leve. Ok? Transparência, a gente marca aqui.
sol e sombra. Se você quiser, o que você pode fazer? Definir aqui se você quer sombra, o tipo de trama que você quer. Eu não aconselho colocar trama sólida, colocaria no máximo 25% para ficar algo bem leve. A caneta que você quer colocar e o fundo da trama, ok? Eu vou colocar assim e depois eu vou mudar aqui para a gente não ter também tanta informação desnecessária. Eu vou colocar aqui, depois eu desativo, não tem problema. E contornos da moldura. Sem contornos é porque você pode criar o seu corte e automaticamente ele colocar uma moldura. Isso atrapalha um pouco. Se você tiver, por exemplo, numa prancha vários cortes, você vai ter a prancha com a própria moldura e dentro desse desenho várias outras molduras, uma para cada corte. Então a gente coloca aqui como não, a gente julga desnecessário. Níveis de piso, ou seja, sempre que você marca um corte, automaticamente ele vai mostrar qual é o nível de cada pavimento. Você pode mostrar esse nível ou não, ok? Você pode colocar nenhum, por exemplo, então não vai aparecer. Você pode colocar visualização apenas, perdão, e visualização e impressão. Ou seja, se você colocar visualização e impressão, quando você for publicar em PDF as suas pranchas, os cortes, as cotas, perdão, de nível vão sair também. Então nós vamos colocar aqui como visualização apenas e vamos definir então qual vai ser a sua linha. Primeiro nós usamos a linha contínua, escolhemos se vai aparecer apenas de um lado ou dos dois. A gente vai escolher apenas de um lado aqui para não ter tanta informação também desnecessária. Escolhemos a caneta. Distância limite a gente pode colocar 50 centímetros. Está em milímetros, então vamos colocar aqui. Marcador integrado de piso, a gente pode colocar marcador ou sem marcador e carregar outro tipo de marcador de piso. Escolhemos sua caneta. O tipo de texto é o mesmo princípio do marcador inicialmente que nós tínhamos mostrado. Escolhemos aqui qual a fonte e qual o tipo de escrita, o tamanho das letras, o tamanho do símbolo, se negrito, itálico ou sublinhado e a nossa referência. Você pode começar na cota 0, pode começar no nível do mar ou no primeiro nível de referência ou no segundo nível de referência, ok? Com relação ao marcador, deixa eu aumentar um pouco essa janela. Você vai ter aqui mostrar topo do marcador. Note que aqui, quando eu mudo aqui, eu tenho uma pré-visualização nessa janela, ok? Então a gente vai querer esse marcador. Texto índice de piso, a gente vai colocar se vai ser pessoal, ou seja, a gente pode escrever aqui, ok? Ou pode colocar automático. Texto nome do piso, a gente coloca automático. E vamos colocar aqui pessoal. Texto de elevação do piso, ou seja, qual é a cota, ele vai dizer aqui qual o tamanho. Colocação de nome de piso abaixo da linha, a gente já definiu aqui. Se a gente colocar na linha, ele já mudou. Então a gente vai abaixo da linha, ele inverte com a cota. Avanço para a esquerda. Está aqui 30, vamos colocar 10 para ver como é que modifica. E aqui, a princípio, se você não prestar atenção, parece que ele não mudou. Na verdade ele mudou, tanto que o tamanho aqui da letra aumentou. Então você pode colocar, por exemplo, 0,5. Você vai ver que em relação ao tamanho da letra ele aumenta. Ok. Local de nome do piso. Vejamos. Aqui a gente já diminuiu bastante o tamanho da nossa linha. Tipo de saliência de botão, ou seja, quanto que ele avança. Avanço para a direita a gente não vai ter, é só indicando para o lado da nossa edificação. O tipo de trama. Aqui você escolhe a trama do seu marcador.
as duas no caso, a trama, no caso essa aqui que a gente usa branca e é preta, e a trama, a caneta do marcador. No caso aqui, se eu escolher uma branca, ele já me marca aqui como se tivesse tudo vazio. Ok? Definições de texto. Mostrar símbolo de positivo ou negativo com relação à nossa cota. A gente pode deixar desligado ou não. Caneta da fonte, a gente já escolheu. Alinhamento interno e externo, ou seja, a gente vai usar o interno. Representação 2D. Caneta de contorno, linha contínua. A trama vazia. Isso tudo é relativo ao nosso marcador, ok? E caso você queira usar, você pode usar também a grelha. Mostrar elemento de grelha dos pisos, ou seja, tudo, ou apenas os pisos selecionados. Mostrar a grelha por nome, de tudo ou apenas selecionado. Isso depende de como que você vai configurar com relação ao espaçamento da sua grelha, ok? Então vamos passar aqui 2 cortes. Vejamos aqui. Você clica no ponto, clica no outro e indica para qual lado ele vai ter que olhar. Clica com o botão direito e abre o corte. Uma vez que você criou o corte, ele vai ficar registrado aqui nessa aba cortes e aqui a gente já tem o nosso primeiro, ok? Temos aqui então o corte de toda a nossa edificação. Vamos então marcar um outro corte. Uma vez que a gente já definiu esse corte, o padrão vai permanecer o mesmo para todos eles. Tenho aqui então meu outro corte. E aqui, aproveitando, a gente já pode dar nome ao nosso corte. Seria o nosso corte B. Ok? Bom, agora vamos falar sobre fachadas. Ah, não. Só uma ressalva. Eu posso também fazer um corte em desvio, por exemplo. Se eu clicar aqui no meio, perdão. Se eu clicar aqui no meio, eu tenho essas duas opções, ou criar um desvio ou arrastar o corte como um todo. Se eu clico em criar um desvio, note, eu tenho aqui agora uma seção do meu corte e depois a outra seção. E eu posso mudar o local onde ele cria o desvio arrastando, clicando nessa ponta e arrastando aqui para onde eu quiser, ok? Bom, agora sobre fachadas. A questão da configuração das fachadas é exatamente igual à do corte. O mesmo menu, o mesmo marcador. Então a gente vai, na verdade, quer dizer, um marcador bem semelhante. Então a gente vai, na verdade, indicar apenas o nosso... dar nome ao nosso marcador de fachadas. Então o que a gente tem que fazer? Clicar num ponto, clica no outro que compreenda toda a fachada que a gente quer ver. Por exemplo, se eu clico aqui no final, esse pedaço ele não vai pegar. Eu vou até fazer errado para poder mostrar e depois eu conserto. Temos aqui então o nosso corte, ok? Nosso corte não, perdão, nossa fachada, e eu posso editar aqui esticando ela. Eu vou retirar aqui a sombra porque, como eu vi, já ficou bem pesado. Visualização do modelo, sombra, ok. Ok, e aí aqui nós temos o nosso marcador. Essa linha daqui, ela só serve para nos indicar
qual o espaço que a gente vai ter visualizado e o que vai aparecer somente o marcador e o nome. Então a gente vai dar aqui o nome, vamos chamar de elevação 01, ok? E a gente clicando nesse botãozinho rosa, você tem a opção de mexer apenas ele, então você pode transferi-lo para cá, abaixo do marcador, e já fica mais organizado, ok? Bom, é assim que nós criamos nossas fachadas e nosso corte, e na próxima aula nós vamos falar sobre cotas, sobre nível, e inserindo no caso o nível aqui em planta e não o automático como a gente tinha feito já no corte. E até o próximo vídeo.